Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. É uma grande alegria estarmos reunidos, congregados aqui com os nossos irmãos e com aqueles que recebem a palavra nas outras cidades. Queremos pedir ao nosso Deus que nos ajude, nos abençoe nesses dias vindouros, um tempo de tantas incertezas, em que nós precisamos estar devidamente revestidos pelo Espírito para sairmos vitoriosos em todos os nossos desafios, em todas as dificuldades que surgirem. Que as bênçãos do nosso Deus e do Senhor esteja com todo o povo. Amém. Estamos examinando o livro de Isaías. Hoje vamos falar do capítulo 6, quando o profeta é consagrado por Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, nessa introdução do capítulo 6, a gente vê que começa aqui o processo de consagração do profeta. Mas vimos também que nos capítulos anteriores, Isaías já estava profetizando acerca do povo de Deus e das coisas que iriam acontecer. Mas nesse momento aqui, parece que ele tem uma experiência pessoal com o Senhor no momento dessa consagração. E ele é levado a perceber, por uma visão, a grandeza do trono de Deus. Ele observa ali esse que ele chama de Senhor, que os judeus tratam de Adonai, que a palavra Adonai significa Senhor, que é a expressão máxima de Deus no meio dos homens. Nós podemos entender que Jesus é a expressão máxima de Deus no meio dos cristãos. E Adonai é a expressão máxima de Deus no meio dos judeus. Por quê? Porque nós sabemos que o Eterno, ele está além do nosso entendimento e da nossa percepção. Por isso, se faz necessário que hajam essas figuras para que o povo possa entender Deus por um ponto de vista mais humano, mais fácil de ser compreendido pela mente do homem. Se Deus fosse tratado de uma forma muito abstrata, ele não teria lugar no coração das pessoas e principalmente do seu povo, que era o grande desejo do Pai, que o povo pudesse compreendê-lo, pudesse adorá-lo em espírito e verdade e fazer a sua vontade no cumprimento da grandiosa missão que ele tem para essa nação, que foi separada no meio dos demais rebanhos dessa terra. Ele viu então esse trono, é uma visão bem celestial, né? Uma coisa que não é muito comum. Ele fala da existência desse serafim, esses serafins que eram seres alados, que não têm nenhuma parecença com os seres que nós conhecemos, mas eles são potestades, manifestações da própria mente divina, que auxiliam o próprio Deus, o Eterno, na execução da sua vontade em toda a criação, em todo o universo. E eles declaravam aqui, né, ele diz
que esses seres alados declaravam, dizendo que o Senhor dos exércitos, ele é o santo, né? O santo de Israel, quer dizer, aquele especialmente separado no ponto de vista do povo, como o maior de todos, aquele que estava à frente de todas as batalhas. Então, o povo de Deus, ele é caracterizado em sua fé por crer na existência de um único Deus. E não é um Deus qualquer. Existem outros povos que têm outros deuses. E outros povos que acreditam também num Deus só. Mas o Deus de Israel, ele é diferente dos demais deuses, porque ele é o Deus que criou os outros deuses. Ele é o eterno. O que é o eterno? Ele não foi criado. Ele sempre existiu, existe e existirá eternamente. Ele pertence à natureza eterna, uma coisa que a gente ainda não consegue compreender muito bem, por causa que nós existimos na região que deixou de ser eterna no começo de tudo, quando Deus gerou o nosso universo, esse lugar onde nós vivemos. Nós que somos homens, nunca vamos conseguir conceber bem a natureza desse eterno Deus, desse Senhor. Esse Senhor dos exércitos é essa figura do Senhor mesmo, que ele estava sempre à frente de tudo aquilo que se passava com Israel, tudo que se fazia. Ele que enviava os profetas, ele que enviava estas almas grandiosas que vieram ao mundo para serem porta-vozes desse Senhor Altíssimo, e que nós, também sendo o povo de Deus, precisamos cercar de toda santidade e respeito e veneração por este Deus, porque é o Senhor que está acima de todas as coisas, é o poder eterno, é o poder que está impregnado em todas as coisas da criação, desde o menor átomo ou partícula existente na dimensão material, até as grandiosas galáxias e estrelas, enfim, tantas maravilhas que nós vemos aí quando o telescópio é apontado em qualquer direção desse universo. Por trás de toda essa grandiosa obra está este ser um pouco desconhecido por nós e visto pelo povo de Deus como um senhor, como se fosse alguém mesmo, uma pessoa semelhante ao homem. Às vezes as profecias falam de um homem de barbas e cabelos brancos, né, como se falasse de um ancião que representa esse Senhor aqui dos exércitos, ou este Adonai para eles e esse Cristo para os cristãos. Mas é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, é o mesmo poder, é uma mesma fé, uma mesma salvação para todos nós. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra, e não só a terra, naquele tempo eles achavam que a criação era só a terra, mas todo o universo, as estrelas, as galáxias, os confins dessa criação, tudo está cheio da glória deste ser eterno que governa e comanda toda a criação. Nós somos as suas criaturas, nós somos os seus filhos. As nossas almas, elas foram geradas desse espírito, deste ser eterno. E ele, de um certo modo, habita em nós, porque temos um vínculo desde quando nós fomos criados com esse Deus. E nós só perdemos este vínculo por causa do caos criativo. Quando todas as coisas começaram e desceram do ponto mais alto até o ponto mais baixo para iniciar o processo de criação, o processo do retorno, então há uma grande confusão, um grande caos, tanto na matéria quanto nas almas, até que tudo comece a se organizar no fluir do tempo, que na Terra parece um tempo muito longo, mas que nos planos eternos da criação é um tempo bem rápido. As coisas passam de uma forma diferente entre
essas duas regiões existenciais, a eternidade e a relatividade da existência do mundo material como nós o conhecemos. É um Deus que está em todos os lugares. A sua glória, as suas bênçãos, a sua graça, o seu poder, a sua inteligência está presente em tudo. Mesmo nesses fatos desagradáveis que nós temos no mundo, as muitas guerras, injustiças, prostituição, todas essas coisas que, ao nosso ver, é um grande mal que está na terra, tudo isso tem uma razão de ser. Porque com isso também o homem, ele está aprendendo, embora pareça que não, ele vai sofrer as consequências dos seus pecados, das suas transgressões, e ele vai aprender que as coisas não podem ser como ele está fazendo. Precisa ser de acordo com as determinações do Criador, fazendo sempre aqui a ressalva de que nós não estamos falando de leis religiosas. Nós estamos falando das leis naturais da criação que estão expressas nas Escrituras sagradas. Ali estão colocadas para todos os homens, não é só para o judeu, não é só para o cristão. Num primeiro momento, especialmente voltada para esse povo. Mas Deus deseja que todos os homens se salvem, que todos os homens se convertam a este caminho de sabedoria, de entendimento, de vida superior, para que a humanidade ela possa atingir um estado verdadeiro de civilização, sem fome, sem doenças, sem tragédias, sem os transtornos climáticos que estão acontecendo em face da desobediência do homem. É claro que isso tem a ver com o aquecimento global, com todos esses excessos cometidos pelos homens que só pensam em riquezas materiais e poder, em vez de pensar no bem-estar de todos. Eles querem mais ganhar dinheiro cada vez mais, e a sede pelo dinheiro e pelo poder não tem fim. E por isso o mundo vai nesse caminho de destruição, como nós estamos observando. E vai mesmo até o fim, conforme prescrevem as Escrituras Sagradas. A partir do versículo 5, nós vemos aqui o profeta fazendo uma reflexão. Eu acho que isso é bastante importante para nós, porque estamos na presença desse Senhor, deste santo. Este Deus, ele quer estabelecer uma relação de intimidade entre ele e nós que somos os seus filhos. É o desejo desse Deus. Mas é necessário da nossa parte que haja esse reconhecimento de santidade. Em que sentido? Que Deus, ele é o Senhor. Nele não há qualquer mancha. E nós somos os santos do Senhor. Somos separados para o Senhor, que quer que nós sejamos conforme a imagem daquele que ele chamou de seu filho, que é um exemplo de amor, de desprendimento e de realizações segundo a vontade do Eterno. Porque ele dizia, as obras que eu faço não são minhas, não sou eu que as faço. É o meu Pai que está no céu que realiza estas obras. Ao tratar da sua doutrina, ele dizia, a doutrina não é minha, a doutrina é do Pai que me enviou. Deus quer, pois, que nós reconheçamos essa santidade. E para isso, se nós não entendermos a nossa inferioridade, a nossa fraqueza, se nós continuarmos sustentando a ideia de que nós somos alguma coisa, e o mundo ele nos ensina a fazer isso, nós vamos permanecer separados de Deus. Com certeza. E estamos na igreja aqui separados de Deus. E alguns até mortos dentro da igreja. Porque continuam lá fora alimentando a ideia de que está tudo certo. Que eles não precisam se arrepender de nada. Esse momento aqui que o Isaías tem um contato com esse quadro divino, esse quadro celestial, ele então faz aqui uma consideração, ele diz assim, ai de mim, o versículo 5,
pois estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, ele reconhece a sua ignorância, inferioridade, a sua fraqueza. Ele diz agora, o que eu vou fazer? Eu vi o Senhor. Eu estou perdido. Ele disse, veja o reconhecimento do profeta naquele instante da sua fragilidade como homem. Ele diz, olha, eu habito no meio de um povo impuro, de um povo pecador, e nós também habitamos no meio de gente que vive no pecado, só fazendo coisas loucas, coisas que desagradam o Deus de Israel, desagradam o Senhor dos Exércitos. Mas nós, como povo de Deus, nós precisamos de ser separados, se é que nós somos santos, irmãos. Se é que nós somos santos. Se nós não sentimos que somos santos, se nós não sentimos essa santidade, a necessidade dessa separação, para termos uma relação mais direta com este Deus, bom, então tanto faz, a gente está em qualquer lugar. Eu recomendo que nem venha à casa do Senhor. Eu recomendo que fique em casa. Porque é pior, se você vir aqui, você vai ficar ouvindo a palavra e ela vai te destruir. Se somos santos, nós somos separados e precisamos ser um povo diferente. E reconhecer que nós estamos no meio de uma sujeira de natureza espiritual. A nossa maneira de viver não é a vontade de Deus. E nós vivemos no meio de um povo que faz coisas que não é segundo a vontade do Deus de Israel. Temos que reconhecer isso. Como ele diz aqui, eu estou perdido, eu vi o Senhor. E agora? Daí, diante desse arrependimento dele, diante desse reconhecimento dele, o que Deus faz? Deus vai lá e tira a iniquidade do coração dele. Isso aqui é arrependimento. Olha, a doutrina do Senhor, qual é a doutrina do Senhor? A base da doutrina do Senhor é o arrependimento. Se nós não reconhecermos a inutilidade da nossa vida e que nós precisamos mudar a nossa vida, se nós insistirmos em andar no mesmo caminho que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor, nós não seremos salvos. Nós não veremos o Senhor. Nós não seremos batizados. Não seremos batizados, irmãos. O pessoal acha que batismo é água, né? Outros querem receber Espírito e falam que batismo é Espírito. Não é nada disso, não. É vínculo direto da nossa alma com o pensamento de Deus. Para nós recebermos diretamente dele as virtudes que pertencem a ele e que são nossas também. Porque somos os seus filhos. E só assim nós podemos entrar no caminho da felicidade, da verdadeira felicidade e realização. Para a nossa tristeza, infelizmente, nós vivemos num mundo onde se dá muito valor em ter e não em ser. Quando se preocupa em pessoa ser alguma coisa, geralmente é para ter, não é? Você faz uma faculdade que é para você ter uma boa profissão, para você ganhar dinheiro, para você ter casa, para você ter carro, para você viajar não sei para onde. Tá. Quer dizer, você só é para que você tenha. E absolutamente esse não é o ensinamento do Deus de Israel. Com ele nós aprendemos a ser. A ser o quê? A sermos verdadeiros. A sermos seus filhos. A sermos separados em verdade, irmãos, desse mundo doido, profano, louco que está aí fora. Não há separação. Temos que observar melhor as coisas do nosso Deus, para que haja essa intimidade. Então, o arrependimento, a nossa reflexão, sempre é necessária. Não há um momento que eu possa dizer assim, olha, eu não tenho necessidade agora de me arrepender. Eu já estou há muitos anos na igreja, já me arrependi de tudo que eu tinha que me arrepender. Não preciso mais me arrepender agora. Já está tudo bem. Absolutamente. Todos os momentos em que nós vamos orar, nós precisamos conversar com o Senhor, pedir a Ele misericórdia. Senhor, perdoe os nossos pecados, os meus pecados. As coisas que eu faço e nem sempre sei que são pecaminosas, dizia Davi. Davi dizia isso, eu faço coisas
que eu não sei que são pecados. Eu preciso que o Senhor me perdoe até dos pecados ocultos. Tenha misericórdia de mim, dizia o rei. E nós precisamos ir neste mesmo caminho. A penitência é essa atitude de reconhecimento que nós estamos diante do eterno Deus. E que se Ele não nos salvar, nós estamos perdidos, como o profeta Isaías que reconheceu. Eu vi o Senhor, e agora? Quer dizer, a responsabilidade de ter visto o Senhor, para ele era algo tão profundo que ele disse, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu estou perdido, estou morto. Mas o Senhor faz. Fez com ele, fará com todos nós, que nos colocarmos convenientemente diante do Senhor. Olha, presta atenção, porque pode parecer que isso é uma coisa que nós fazemos para mostrar para as pessoas. Não é. A relação estreita com Deus é uma experiência individual. É você que tem que estabelecer essa relação. Então não adianta nada você fazer alguma coisa para mostrar para o pastor, para mostrar para o guru, para o irmão que está do seu lado. Absolutamente. Isso são estados de intimidade que nós precisamos ter com Deus na nossa oração, nas nossas reflexões. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia todo instante de nós, porque não sabemos ainda a que estamos sujeitos, porque o mal está por toda parte. E quem pode garantir que nós já estamos protegidos e guardados do mal? Nós não temos como dar essa garantia, ué. Que jeito? Mas o Senhor, Ele é misericordioso. Então eu digo, Senhor, me olha, Senhor, vigia a minha vida, vigia a minha casa, me dá a condição de eu me arrepender, porque isso é uma coisa que nós precisamos pedir a Deus, para o nosso arrependimento ser sincero. Até nisso, nós temos que depender de Deus. Senhor, me ajuda, porque todas as virtudes vêm de Deus. Todas as virtudes. O espírito de segurança vem de Deus, que é o Santo, que é o Senhor dos exércitos. É aquele que estava à frente do povo, ajudando o povo nas suas batalhas, nas suas vitórias. Também seguiremos em batalhas, todos nós. A vida é uma experiência de lutas. Quando o irmão diz para mim que está em dificuldades, em lutas, eu acho isso muito bom. Difícil se tudo estivesse certo, tudo correto, né? Que é o que o pessoal costuma procurar nessas igrejas que vendem prosperidade, vendem bem-estar. É porque como a vida para eles é uma vida só, né? Não é uma vida que se repete, né? Para nós não, para nós vamos continuar vivendo e nascendo, e vivendo e morrendo e nascendo de novo e continuando a nossa existência eterna com Deus até a construção do reino de Deus na terra. É a concepção que nós temos em relação à nossa existência nesse lugar. Para nós é muito claro esse desejo de Deus, de que a gente precisa aprender a ser e não se preocupar em ter, a ser conforme a imagem do seu Filho, a sermos homens e mulheres idôneos, sérios, verdadeiramente alegres, não com as futilidades e bobagens e alegrias do mundo, mas com as alegrias que vêm de Deus, que se manifestam na simplicidade da vida, nas pequenas coisas. A felicidade não depende daquilo que temos, mas depende do estado de espírito que está dentro de nós, daquilo que nós somos. E só o Espírito de Deus pode nos dar essa liberdade. Só Ele pode nos fazer santos, mas nós precisamos ceder. Se a gente continuar insistindo que nós somos, que nós temos, que nós somos responsáveis pelo nosso futuro, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, em desobediência a Deus, você vai ficar de fora. E pode se surpreender de uma hora para outra, aí quando a tragédia vir bater na porta da tua casa. Porque vem. Está escrito. Ou nós escolhemos a bênção, ou nós escolhemos a maldição. Não tem outra via. Só podemos fazer duas escolhas. Servimos a Deus ou as riquezas, os interesses materiais. Andamos com o Senhor, fazendo o bem, ou já estamos fazendo o mal se não andarmos com Ele, e seremos condenados. Se cremos, estamos salvos. Se não cremos, já estamos condenados. É tudo uma doutrina só, é tudo um ensinamento só. Ensinamentos lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que na verdade
é uma só escritura. Tá bem? Vamos avançar um pouquinho mais aqui com a leitura. O verso 6 diz assim, que um dos serafins voou então para perto de Isaías e trouxe na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, como se fosse uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. Então, diante do arrependimento ali do Isaías, e o reconhecimento que ele ali assumiu diante de Deus, das suas fraquezas, o que ele iria fazer agora? Então Deus envia o socorro imediatamente. Ele é perdoado dos pecados que até então ele havia cometido. Ele sentiu um peso na sua alma e aquilo atrapalhava a sua missão de profeta. Então acontece ali uma coisa sobrenatural, fora do nosso entendimento comum, e na simbologia dessa brasa, desse fogo que queima o pecado. Então vem e toca os lábios dele e ele então é purificado daquele mal. E nós entendemos assim, que o Senhor pode nos livrar dos nossos pecados, sem que a gente tenha que pagar por eles. E isso para nós é bom. Seria terrível que nós tivéssemos que pagar por todos os pecados cometidos, como acreditam algumas seitas e doutrinas. Como se essa lei chamada lei de Talião, ou lei de causa e efeito, devesse ser cumprida de uma forma absoluta. Não é, pelo menos no ponto de vista das Escrituras Sagradas. Deus está pronto a perdoar os nossos pecados. E diante desse perdão, nós não temos necessidade de pagar coisa alguma a ninguém. É perdão verdadeiro. É um perdão que não exige que a gente faça nenhum tipo de obra para compensar a coisa errada que nós fizemos. Isso é uma bênção, uma coisa fantástica. Graças a Deus que é assim. O Senhor nos recebe no seu grande amor, na sua mais profunda misericórdia. Ele deseja que a gente se arrependa dos caminhos errados que nós trilhamos e que a gente tenha uma vida nova a partir desse momento de arrependimento. Depois disso, o versículo 8 segue aqui a palavra: ouvi a voz do Senhor, daquele Senhor dos exércitos que estava ali naquele trono. E essa voz dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Falando ali no plural, considerando as potestades, considerando o verbo divino, o próprio Deus. Quem irá cumprir a missão? Quem irá profetizar? Quem irá revelar essas coisas que precisam ser reveladas ao povo? Quem irá por nós? Então o profeta diz assim: eis-me aqui, envia-me, envia a mim. Olha o que ele fala, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu acho isso assim algo maravilhoso, irmãos, porque Isaías, ele era uma pessoa instruída. Isaías tinha família. Ele não era um sujeito como o Batista, por exemplo, que vivia no deserto. Um profeta que vivia no meio do mato, né? Comia mel silvestre, gafanhoto. Não, ele era uma pessoa instruída, vivia no meio da sociedade. E ele deixa essa vida, essas preocupações. Talvez não tivesse deixado abandonada a sua vida ou a sua família. Mas ele deixa as preocupações com as coisas do mundo e diz para o Senhor: eis-me aqui, eu estou à sua disposição, meu Senhor. É preciso que se envie alguém para anunciar alguma coisa, envie a mim. Eu acho que esse é o espírito que precisa caracterizar a nossa participação da comunidade povo de Deus. Nós somos povo de Deus.
Só não somos, não somos. Vai fazer alguma outra coisa em lugar qualquer. Mas se somos povo de Deus, a nossa disposição precisa ser essa. Nós não vamos abandonar a nossa vida, mas o que é que temos que fazer, Senhor? Eis-me aqui. Estou à disposição, envia a mim. A missão que vai ser feita, as dificuldades que você vai passar. Bom, isso aí é com Deus, Ele que vai cuidar de tudo isso, né? Dizem até que o profeta foi cerrado ao meio no final da sua vida. O profeta Isaías. Dizem isso as tradições dos judeus, tratam da morte dele como um profeta que foi cerrado ao meio por causa da sua missão, da sua grave missão. Porque Isaías foi aquele que anunciou Cristo. Ele que anunciou uma coisa diferente dos demais profetas. Embora falasse das mesmas coisas em relação a Judá e Israel, ele também anunciou um resgate. Ele anunciou o nascimento de um escolhido, de um ungido, que iria em outros lugares atrair para ele um número grande de pessoas, de almas, como aconteceu com os cristãos sendo atraídos por Cristo. Isaías é o profeta do Evangelho, é o profeta evangélico. Eles costumam dizer, tantas referências existem no Novo Testamento a respeito do trabalho desse grande profeta. Penso, irmãos, que acho que é um exemplo para nós de como nós devemos nos colocar na casa do Senhor, colocando-nos sempre à disposição do Senhor nosso Deus, para o que for necessário, não é mesmo? Eis-me aqui, pois, quando a igreja chamar, diz, eis-me aqui, estou aqui à disposição. Vamos lavar a igreja, eis-me aqui, estou à disposição. Vamos fazer um jantar beneficente, eis-me aqui, estou à disposição. Vamos anunciar na rua, levar uns folhetos, distribuir alguma mensagem, eis-me aqui, estou à disposição. Essa palavra deve ficar sempre gravada aí dentro do nosso coração, para que a gente participe efetivamente da obra de Deus e não somente na aparência. Não é? Tem alguns que só vêm à casa do Senhor quando estão necessitados, quando convém. Não entrarão no reino. Não entrarão no reino. A tarefa com Deus é algo muito sério, muito grave. Diante, pois, da disposição do profeta, o Senhor diz a ele, vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Ora, nós estamos aqui diante de uma situação em que o Espírito do Senhor, o Senhor dos Exércitos, está dizendo que Isaías vai falar a um povo que será colocado numa condição de não entender e de não ver a verdade. Nós sabemos que os judeus, pela vontade de Deus, não aceitaram Cristo, para que Cristo pudesse depois ser levado por Paulo às terras distantes e ali iniciasse o grande movimento que culminou no cristianismo, para juntar as almas da casa de Israel em torno de Cristo. Aquelas almas que haviam sido lançadas nas nações estranhas, nas nações distantes. Por isso os judeus não poderiam ouvir e aceitar nada que se referisse ao Cristo de Deus. Eu estou falando ao Cristo, quer dizer, ao ungido, que é Jesus, o filho de José. Não tem nada a ver com os dogmas da Igreja Católica isso, viu, irmãos? Gosto sempre de dizer, porque às vezes os judeus assistem o vídeo e acham que nós estamos falando do Jesus da Igreja Católica. Nós não estamos falando dele, estamos falando de um outro profeta. De um profeta, nós estamos falando de um Deus. Jesus na Igreja Católica é Deus, na Igreja Evangélica é o próprio Deus. Amém, não tem problema nenhum, não vamos discutir nem tentar convencer você de outro ponto de vista. Mas nos damos o direito de crer
de uma outra forma. Então, anunciamos que Jesus, o filho de José, ele é o Messias, o ungido. E Isaías se refere a ele em muitas passagens. Os judeus não poderiam aceitá-lo, porque senão não teria como resgatar as ovelhas perdidas que estavam nas outras nações. A palavra engorda aqui é totalmente fora de propósito. A gente vê que na tradução há muitas coisas doidas, loucas, né? O certo aqui é embota. Confunda o coração deles. Não engorda, né? Engorda o coração, não é isso. Confunda o coração deles, embota. Torne o coração inapropriado para aceitar, para entender. Confunde a mente deles para que eles não entendam. Isaías é informado disso. Nós vemos passagens semelhantes no Salmo 69. Nós temos lá também passagem semelhante. Se os irmãos quiserem conferir depois, é entre os versículos 21 e 28 do Salmo 69, que fala que os judeus terão as suas costas encurvadas, de modo que eles não possam ver e nem entender as coisas. E temos também referências no livro que Paulo escreveu à igreja de Roma, né? A carta aos Romanos, no seu capítulo 11, quando ele explica que de uma forma proposital os judeus não aceitaram Jesus. Então, os cristãos, nós não temos nada com a vida deles, mas como povo de Deus nós podemos dizer o seguinte: se Jesus não morre na cruz, não teria como os cristãos serem salvos. Pelo menos isso eles devem entender, que a morte do Cristo é a sua salvação e alforria. Por meio da morte do Senhor, que eles tiveram perdoados os seus pecados. Então, se ele não morre na cruz, não teria jeito, né? Se o judeu não leva o Senhor à morte, como é que eles seriam salvos? Também assim, falamos de Judas, né? O pessoal costuma dizer que ele traiu Jesus. Não, ele não traiu Jesus, ele tinha que fazer aquilo. Era o que estava programado para ser feito. Porque o Senhor teria que ter mesmo morrido na cruz, conforme estavam escritos nas Escrituras Sagradas. Tinha que ser assim. Ele tinha que passar por isso. A morte salvadora do Cristo, o seu martírio, está descrito com perfeição na obra do rei Davi, que profetizou sobre esse Salvador que viria da sua própria casa. Lá, quando Deus fez o pacto com Davi, disse: um justo vai se levantar na sua descendência, embora ele não tenha vindo ainda, para deixar claro que não era o filho de Davi, o Salomão, era o Cristo que viria mais tarde. Então precisamos entender bem essas coisas, para nós não sairmos por aí falando bobagem. É muito comum nas religiões as pessoas pegar uma passagem aqui, outra ali, e dizer que o sujeito era traidor, que os judeus eles perderam a graça de Deus porque sacrificaram o Senhor, não aceitaram Jesus. Mas eles não podiam aceitar. Está escrito que eles não podiam aceitar o Senhor. Há alguma verdade aí que os cristãos não entenderam muito bem. Nem mesmo os judeus, né, que até hoje não aceitam ainda o Senhor. Mas essas coisas estão perto de acabar, tanto para cristãos quanto para judeus. Bem, aí no versículo 11, o profeta pergunta para o Senhor: até quando será desse jeito? Até quando? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada, a terra inteira. Então, essa situação de cegueira espiritual, de negação dos judeus, não estamos dizendo que os judeus não têm via de salvação, hein? Presta atenção nisso. O judeu ele se salva igual o cristão se salva, pela via da fé. Nós estamos afirmando que a negação que eles têm ao ungido de Deus, que é o Cristo, ela vai seguir até os dias do fim, para que depois se estabeleça o esclarecimento, porque como o mal será tirado da terra, então haverá luz no coração de todos os homens de bem. Essa é a situação que nos parece aqui referenciada pelo profeta Isaías. Tá
também, então, até que a terra seja de toda assolada. Ele se refere aqui, evidentemente, ao fim dos tempos. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mais um versículo aí profético. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada, e como o orvalho, e como a azinheira que depois de desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Então, aqui há um pouco de discrepância, né, em relação ao que vai sobrar na terra de habitantes no fim dos tempos. Há referência sobre 1/3 apenas que ficará, 2/3 da população do mundo será tirada do mundo por meio de guerras e transtornos que devem acontecer no período apocalíptico, segundo as Escrituras. Aqui se refere a uma 10ª parte. Mas o que interessa para nós, e nós percebemos que o versículo 13 é um versículo mal traduzido, né? Parece que o tradutor não entendia bem sobre essas coisas de profecia, tanto que ele faz essa confusão aqui do engordamento do coração, né? Aqui em cima, né? Que não tem nada a ver com engordar, e sim com embotar, né? Com confundir o coração. Mas o que importa aqui, que eu acredito no versículo 13, é que ele diz que a santa semente é que vai, na verdade, se tornar a firmeza dessa terra assolada. Então, a terra assolada vai ser a terra destruída no fim dos tempos. Mas a santa semente, qual é a santa semente? O povo Israel, o povo de Deus. Esse povo constituído de judeus e de cristãos e de outras almas que estão em outros lugares, como nós afirmamos, pelo renascimento sucessivo, o renascimento contínuo e progressivo das almas que se espalham conforme a vontade de Deus para o povoamento da terra, para a anunciação das verdades, para testemunho e tantas outras coisas. Nós não compreendemos ainda as particularidades, mas que nos faz entender a grande lógica, a inteligência das coisas que Deus está fazendo na terra para a chegada do novo mundo. Nós precisamos crer nisso. Essa semente é o povo de Deus. Essa santa semente é o Israel bíblico, que, a nosso ver, envolve essas duas casas, a casa dos cristãos e a casa dos judeus. Como uma árvore que se desfolha, ele cita aqui a azinheira, né, e o carvalho. A gente vê que algumas árvores elas perdem as folhas na época do inverno e parece até que morreram. E quando chega o verão, os brotos vão surgindo e daí a pouco ela novamente é uma árvore renovada. Eu acredito que o povo de Deus, judeus e cristãos, vão passar um grande aperto, uma grande aflição nesse tempo, a ponto de parecer que este povo também foi destruído, mas ele será reavivado pelo Espírito do eterno Deus de Israel, que cuida de todas as coisas, que fez promessas. A semente santa e abençoada é ela, a firmeza da terra assolada. É com este povo que se vai reconstruir aquilo que sobrar da civilização, que vai sofrer um grande baque em todos os sentidos. Vai haver uma série de transtornos que vão atingir o planeta e que trará uma morte coletiva de muitas pessoas e um tempo de muitas provas e desafios para nós que somos o povo escolhido. Que Deus nos ajude, a nós, verdadeiros cristãos, aí deixando as religiões de lado, e verdadeiros judeus, deixando as religiões de lado, mas preocupando especialmente com as verdades do eterno que estão anunciadas nas Escrituras sagradas. Que o bom Deus esteja com todos nós e com os irmãos que estão assistindo a nossa palavra nas outras cidades. Amém.